Sexta-feira, 24 de abril de 2015. O TCE na TV está no ar. E neste momento, também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira agora os destaques desta edição. Ex-gestor de Capela é denunciado por improbidade administrativa. Confraternização. Servidores participam de missa de Páscoa na sede do órgão. Contas públicas. O balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante a sessão do Pleno desta semana. E ainda, uma entrevista especial com o diretor-presidente da Fundação Renascer, o Wellington Mangueira. Fique com a gente. O TCE na TV está só começando. A edição de hoje do TCE na TV começa com a denúncia protocolada pelo atual prefeito do município de Capela contra o ex-gestor acusado de improbidade administrativa. Veja na reportagem de Thalita Ramos. O prefeito de Capela, Ezequiel Leite, esteve no gabinete da conselheira Suzana Azevedo para apresentar denúncia contra o ex-gestor do município. Durante a reunião, foram apresentadas irregularidades na administração, como abertura de empresa fantasma e desvio de verbas. Nós temos um dossiê onde constatamos diversas irregularidades com essa empresa contratada por inexigibilidade, por notória especialidade, notório saber, uma empresa com apenas 40 dias de criada, não teria tanta expertise nessa matéria. Então tem muitas suspeitas, precisam ser investigadas e esperamos contar com os homens da lei, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público Federal, que a gente confia, Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, a delegada da Polícia Civil, que investigue, apure e que puna os culpados. Com a denúncia protocolada, a Diretoria de Controle Externo e Obras e Serviços vai levantar informações e elaborar um relatório. O tribunal agora, através da Diretoria de Auditoria Externa, vai pegar todos os documentos existentes no tribunal, dar informação da gestão do prefeito, analisar todos os documentos que tenham sido encaminhados para cá, pedir documentos complementares, fazer um relatório, encaminhar para a conselheira, que é a gestora desse município, que é a conselheira Suzana, ela encaminhar ao presidente e ao pleno, se for o caso, e daí encaminhar para os demais órgãos federais, porque tem recurso federal envolvido. A conselheira Suzana Azevedo destacou que, após a análise, a denúncia será pautada em sessão plenária, onde serão tomadas as providências necessárias. Para que o pleno decida e seja encaminhada ao Ministério Público Federal, já que tem um envolvido de um órgão público federal, né, onde essa empresa fantasma é da sua irmã. E com certeza nós vamos encaminhar não só para o Ministério Público Federal, como também para a Polícia Federal e a Polícia Civil sergipana. A seguir, servidores do TCE participam de missa de Páscoa e ainda o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros. Não saia daí, eu volto já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. Missa de Páscoa reúne dezenas de servidores durante evento religioso na sede do TCE. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas celebrou a missa em comemoração à Páscoa. Servidores estiveram reunidos no auditório, que teve o Frei Gleiser Campinho como celebrante.
A missa teve a participação do coral Contas em Cantos, que emocionou os presentes com canções preparadas para a ocasião. Próxima edição do TCE na TV, você confere cobertura completa do evento. E por causa do feriado de 21 de abril, que ocorreu na última terça-feira, só ocorreram esta semana o julgamento dos processos na sessão do Pleno. Confira na reportagem de Isabela Araújo. Nesta semana, 27 processos e 6 protocolos foram julgados pelo colegiado na sessão do Pleno, dentre contas anuais, recursos, denúncias e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Ainda na sessão plenária, foi realizada mais uma edição do projeto TCE Cidadão, com a presença dos alunos do 9º período do curso de Direito da Universidade Tiradentes. Em instantes, o diretor-presidente da Fundação Renascer é o convidado desta semana do quadro Entrevista. No quadro Entrevista desta semana, o repórter Messias Carvalho recebeu para um bate-papo o presidente da Fundação Renascer de Sergipe, Wellington Mangueira. Acompanhe. O Estado de Sergipe também terá sua Comissão da Verdade, seguindo aí a tendência nacional de passar a limpo uma página negra da história desse país com os golpes militares, com a ditadura militar. No TCE da TV, Dr. Wellington Mangueira, um dos perseguidos pela ditadura. Wellington, obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual a importância dessa comissão agora no Estado de Sergipe? Eu acho que é resgatar para a história momentos de violência que foram cometidos por autoridades em nome do Estado, contra estudantes, muitos deles imberbes, como eu, Mário Jorge, Ronaldo Matos Santiago, Abelardo Silva Souza, Anderson Nascimento, Mário Jorge Vieira e tantos outros. Quer dizer, mas não foi só contra os jovens. A violência fez morada entre os intelectuais. A violência atingiu os jornalistas, atingiu os professores, atingiu os trabalhadores, os líderes sindicais, os operários da construção civil. Enfim, foi um momento terrível e tudo feito de forma adredemente preparada, amordaçando a imprensa, liquidando com a liberdade de expressão. É algo que tem que ser passado a limpo para que o futuro ou as futuras gerações dela tenham conhecimento e diga ditadura nunca mais. Você viveu esse momento, né? Todo mundo conhece essa história, a passagem do Wellington Mangueira e de tantos outros que foram vítimas dessa ditadura. Com esse passar a limpo, você acha que corrige o quê? O que se deve se buscar? Olha, eu acho que deveria se buscar desde os anos 20, desde a coluna Prestes, o que aconteceu aqui naquele período, porque também houve perseguições aqui já nos anos 20, mas sobretudo em 35. Foram muitas prisões em 35. Então, os historiadores, a universidade, os pesquisadores têm que ver o que aconteceu em 35, que foi um marco forte. Tem que ver o que aconteceu com a redemocratização e logo depois colocaram o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na clandestinidade, na ilegalidade, quando ele tinha eleito Luiz Carlos Prestes senador, tinha eleito 10 deputados, entre eles Carlos Marighella, o nosso Jorge Amado. Então, tem que saber o que aconteceu, porque em Sergipe a violência foi tão grande que mataram Anísio Dário em praça pública, porque ele, como líder operário do PCB, ele estava defendendo a legalidade, o regime democrático. Então tem que ver como foi tudo aquilo.
Tem que se ver em 52 como homens da envergadura do Dr. José Rosa de Oliveira Neto, o professor Franco Freire, Filemon Freire, a professora Ofenísia Freire, os homens de bem como Armando Domingues, tantos outros foram perseguidos barbaramente aqui em Sergipe, alguns torturados como Osório Araújo, o pai do nosso desembargador, Dr. Osório de Araújo Filho, que inclusive foi enterrado vivo. E atiravam por sobre a sua cabeça para amedrontá-lo. Foram momentos terríveis que eu não vivi aquele então, mas que pela história a gente vai sabendo, porque essas histórias não só as que estavam escritas, mas a história contada pelo Dr. Zé Rosa de Oliveira Neto, Marcelo Bonfim, por exemplo, tem muitas histórias contadas pelo Major João Teles. Marcelo Bonfim conhece muita dessa realidade. E então eu acho que a Comissão da Verdade, ela servirá para dar conhecimento à juventude, ao povo de modo geral, o que são os regimes ditatoriais. Começam cerceando a liberdade de imprensa. Começam com esse cerceamento atingindo as liberdades do ir e vir. A livre associação. Estabelece tribunais de exceção. Então, é algo indescritível, é algo que não deve acontecer e só pela história, pelo conhecimento histórico é capaz de você romper com esse círculo desgraçado, porque de vez em quando isso volta à tona, como agora. Estamos vivendo uma crise, ninguém pode dizer que não é uma grande crise, uma crise que eu chamo até crise de civilização, porque não é só o Brasil. Várias partes do mundo estão sofrendo dessa desgraça do terrorismo, da violência, da intolerância, do fanatismo religioso e de tantas outras coisas. E nessa crise, aqui o Brasil, que há 20 e poucos anos sofria de todas as mazelas, eis que alguém indignado com a crise já propõe até a volta dos militares ao poder. Não lhe preocupa quando os movimentos sociais são realizadas, as concentrações no Brasil inteiro, com faixas de volta à ditadura? Ditadura nunca mais. Sugiro até que você tenha uma voz muito forte. Acho que, e me faz lembrar agora, uma peça que João Costa, o professor João Costa fez, e que o professor Joaquim, professor de matemática, recitava de forma muito bonita. Você, advogado, poderia pegar um texto, um dia de Rui Barbosa, que diz: renegam a ditadura de todos os gêneros, civis ou militares, coroadas ou populares. Esse é rejeita os estados de sítio. Isso é muito bonito, talvez sua voz se adequasse a isso. Então, estou dizendo isso não é por nada, é porque nós temos que defender a democracia, o Estado de Direito democrático, temos que defender o humanismo, a solidariedade, um mundo melhor para todos, que uns digam que isso se chamará no futuro socialismo científico, outros que deem o nome que queiram dar, mas só temos uma saída, Messias. Ou o mundo vai para a barbárie, ou não tem outro caminho senão a solidariedade da sociedade humana. E aí teríamos um mundo onde não houvesse explorado nem exploradores. Mas é diante disso que eu lhe digo que me preocupa quando vejo jovens dizendo que a volta da ditadura. Aí é uma estupidez, uma falta de conhecimento histórico. As escolas têm culpa, os pais têm culpa, a imprensa de modo geral tem culpa, mas sobretudo os mais velhos, que não estimulam a assistir os canais que se dedicam a coisas mais sérias, os canais que trabalham com a cultura, com a história, com o saber. Doutor Wellington Mangueira, muito obrigado por sua participação aqui no TCE na TV. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 1h e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. Nosso novo encontro é na próxima sexta-feira. E eu espero você.